Efésios capítulo 6. Hoje nós faremos a exposição dos versos 18 até o final da epístola. Todavia, nós faremos a leitura desde o verso 10. A partir do verso 10, ela é um contexto só. Ela é um todo coerente. Então vamos para a leitura da palavra de Deus, Efésios capítulo 6, verso 10 em diante. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar, como me cumpre fazê-lo. E para que saibais também a meu respeito o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro no Senhor. Foi para isso que eu vou-lo enviei, para que saibais a nosso respeito e ele console o vosso coração. Paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, atribui-se a Jonathan Edwards, um dos grandes e maiores teólogos americanos, calvinista, congregacional do século XVIII, a seguinte afirmação: que a oração ela é uma expressão de fé natural, como a respiração é expressão de vida. A oração é uma expressão de fé natural, tão natural como a respiração é expressão de vida. Você e eu não podemos viver sem respirar. Não há vida sem respiração. Vivemos porque ainda respiramos. Ao nascer de novo, ao Deus nos dar vida quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados, não podemos mais viver sem oração. Não podemos. A oração é uma expressão da nova vida. A oração é uma expressão de fé da igreja, é uma expressão da nossa insuficiência e da nossa total dependência de um Deus grande, de um Deus soberano, de um Deus vivo. A oração é tudo isso. Ainda mais quando nós estamos em batalha espiritual, diariamente. Esta é a consciência que devemos ter. Por isso que, assim como
Jonathan Edwards, o cristão deve ter essa verdade na sua mente, que a oração é uma expressão de fé tão natural quanto a respiração é a expressão de vida. Na mensagem anterior, nós vimos que Paulo chegou a esse assunto final da sua epístola sobre batalha espiritual. Ao que parece, ele compreendeu que ele havia ensinado as questões mais importantes à igreja de Éfeso quanto ao que diz respeito a questões doutrinárias, quanto à prática de vida cristã, capítulos 1 a 3, capítulos 4, 5 e 6. Mas Paulo sente que algo faltou ainda falar, e é exatamente esse assunto aqui, de uma guerra espiritual existente. Então Paulo ele instrui os efésios a respeito desse conflito, que vai muito além de um conflito de nós contra a nossa carne, e de uma luta de nós contra o mundo, que são os três inimigos da igreja, carne e mundo, mas ele cita o terceiro, que é uma luta contra forças espirituais malignas nas regiões celestes e que militam contra a igreja, que labutam diariamente contra a igreja, e de que a vida cristã, ela consiste e ela consistirá em desafios, exatamente porque existe uma oposição muito grande contra a igreja de Deus, contra os cristãos, e que isso não vem simplesmente de pessoas, mas vem do que ele chama no verso 12 aí, do que ele abordou, de principados e potestades, dominadores desse mundo tenebroso, das forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Nesse mundo espiritual que milita contra a igreja e a vida dos crentes, para pôr empecilhos na caminhada cristã, obstáculos ao avanço do reino de Deus nesse mundo, enfraquecer os cristãos, visando desanimá-los, conduzi-los à dúvida, ao erro doutrinário, ao erro religioso, ao pecado, às tentações. O apóstolo Paulo entende que os efésios, que eles deveriam ter a consciência desse fato. Esse é o contexto. Ele expõe como eles deveriam compreender em que consiste essa batalha espiritual e como eles deveriam proceder em meio a ela. Verso 11, visto que o adversário é o diabo, e que ele age com ciladas, com métodos, com estratagemas contra a vida do cristão. Sim, ele já foi derrotado na cruz, Cristo pisou na cabeça da serpente, cumprindo as profecias do Antigo Testamento, particularmente Gênesis 3,15, mas ainda enquanto nesse mundo, até que Cristo retorne para buscar a sua igreja, quando a vitória for consumada, no seu clímax, no seu ápice, na glorificação, no último estágio da história da redenção. Ainda hoje esse conflito ele é real, ele é presente contra o inimigo que é derrotado, está derrotado, mas que fará de tudo no tempo que lhe resta, que ele sabe que há um tempo que lhe resta, para impedir o avanço, o seu avanço, para desvirtuar você, para desanimar você, para pôr dúvida em você, para afastar você de Deus e para afastar você da igreja de Deus. Não é sábia a decisão de alguns cristãos da negação da atividade de um diabo pessoal, com hostes espirituais bem organizadas e agindo com métodos contra a igreja. E por isso nós vimos, então, portanto, Paulo, primeiramente, ele dá uma ordem. No verso 10, nós vimos isso. Nessa guerra, Paulo inicia ordenando para que os efésios sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Essa é a primeira chave. Recebam a força que vem de Deus e o poder que vem de Cristo. O verbo está na voz passiva. Essa força, esse poder vem dele. E vocês precisam se fortalecer nele nessa batalha. Segundo, Paulo, lembremos que ele está preso em Roma,
uma prisão domiciliar, algemado ao lado de um soldado da guarda pretoriana, e nessa custódia, nessa prisão, aguardando o julgamento. E Paulo teve muito tempo para observar a armadura de um soldado romano, e ele se utiliza dessa imagem, dessa armadura do soldado romano em combate, para descrever o cristão como um soldado em batalha, e a sua armadura como a sua proteção espiritual nessa batalha. E portanto a segunda ordem, verso 11, é que eles se revestissem de toda a armadura de Deus. Paulo dá duas razões para isso. Primeiro, verso 11, para que vocês fiquem firmes contra as ciladas do diabo. E segundo, no verso 12, exatamente porque a nossa luta não é contra sangue e carne, mas é contra principados e potestades. E então, Paulo, após repetir a ordem no verso 13, ele descreve a armadura propriamente dita dos cristãos, fazendo uso dessa imagem do soldado romano de infantaria, unido às imagens do Antigo Testamento do profeta Isaías, e ele aplica aos Efésios. E Paulo diz: fiquem firmes, do verso 14 a 17. De que maneira? Nos revestindo de toda a armadura de Deus, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. Terceiro, calçando os pés com a preparação do evangelho da paz. Quarto, embraçando o escudo da fé. Quinto, tomando o capacete da salvação. E sexto, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. 6 peças da armadura que o próprio Deus provê nessa luta. Essa é a graça do evangelho. O próprio Deus provê. É uma armadura dada por Deus. Quando ele diz toda a armadura de Deus, é uma armadura que é dada por Deus, porque nós não dependemos de nós mesmos, porque nós não temos força sozinho, nós dependemos totalmente de Cristo. Portanto, Paulo diz: vistam-se da verdade, da justiça, com a paz do evangelho da paz, da fé, da salvação e da palavra de Deus. E agora, dos versos 18 a 20, Paulo, como um homem de oração, nós vimos que ele fez 2 orações nessa epístola, capítulo 1 e capítulo 3, e a exemplo de Cristo, que era alguém de oração, o nosso Senhor, Paulo encerra esta grande sessão da sua carta com uma exortação sobre a necessidade da oração em meio a este conflito espiritual. Paulo quer que os efésios tenham consciência disso e que se dediquem a uma vida de oração. E esse é o tema dessa manhã, da nossa mensagem, ainda batalha espiritual, a necessidade de uma vida de oração neste conflito. Esse é o assunto dos versos 18 a 20, exortação para que os efésios se dediquem à oração. Depois Paulo conclui a sua carta com saudações finais, dos versos 21 a 24. Então vamos para o primeiro ponto, versos 18 a 20, que é o foco. A sequência lógica do pensamento de Paulo é a seguinte, está no contexto, está nos versos 13 e 14. Paulo disse assim: fiquem firmes, estai, pois, firmes. Como? Tomando toda a armadura de Deus. Como é que eu faço isso, Paulo? Verso 18: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Esse é o contexto em que está o verso 18. Esse é o contexto. Você liga o verso 13 e o verso 14 diretamente ao verso 18. Então, a exortação é a seguinte: para podermos ficar firmes, precisamos tomar toda a armadura de Deus, mas fazer isso com toda a oração. Com toda a oração. Porque para o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, é com toda a oração que você veste a armadura de Deus. Você não pode ter somente a armadura. Você veste a armadura
com oração, nesta batalha espiritual. E por isso nós temos muita resposta aqui, talvez você concorde comigo. Por isso que o cristão que não ora, ele tem muitas dificuldades. Todos nós já temos dificuldades naturais, não é verdade? Naturais. Mas as dificuldades aumentam. Os pequenos obstáculos, eles se tornam gigantes à nossa frente. O cristão fica suscetível a ciladas do diabo. Jesus disse: vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O cristão que às vezes luta e não aguenta conflitos, entram em crises, em dificuldades que muitos outros já passaram, mas que passaram, porque nessa guerra espiritual devemos vestir toda a armadura de Deus, mas você não pode fazer isso sem oração, é com toda oração. Por isso que para o apóstolo Paulo, a dedicação a uma vida de oração é essencial na vida do cristão. Aí nós lembremos das palavras de Jonathan Edwards: assim como a respiração é para a vida. Paulo, então, no verso 18, ele qualifica essa oração de 6 maneiras. Lembrem do pensamento, fiquem firmes. Como? Tomando a armadura de Deus. De que maneira? Com toda a oração. Agora Paulo, ele qualifica essa oração de algumas maneiras. 6 pontos aqui, só no verso 18 que Paulo diz. Ele diz, tomando a armadura de Deus com toda oração e súplica. Verso 18. O significado aqui, com toda oração e súplica, é com todo tipo de oração. Esse é o significado. Oração pública, oração particular, oração solene, orações repentinas. Se você observa o Novo Testamento, você vai perceber que o Novo Testamento utiliza diversas palavras, diversas expressões distintas para falar sobre oração, ou partes de oração: ações de graças, adoração, confissão de pecados, súplica, oração, oração no Espírito, petição, intercessão. São diversas formas e tipos de oração na Escritura. A ideia de Paulo é: orem com todo tipo de oração e súplica. É assim que vocês devem vestir a armadura de Deus. A NAA já traduziu assim, um pouco diferente do que está aqui na Almeida Revista Atualizada. A NAA já traduziu dessa forma: com todo tipo de oração e súplica. Essa é a primeira qualificação que Paulo fala da oração e de por que nós devemos, de que maneira nós devemos nos vestir de toda essa armadura de Deus que Paulo descreveu. Segunda qualificação, Paulo diz: com toda oração e súplica, orando em todo tempo. Em todo tempo. Tenham uma vida de oração. Tenham uma vida de oração. A oração deve ser parte natural da nossa vida, irmãos. Essencial da vida do cristão. Em todo tempo, porque essa batalha espiritual acontece em todo tempo. E você e eu não temos forças em nós mesmos. Isso tem que ficar claro para o cristão. Se existe algo que tem que ficar claro na vida do cristão, é que eu e você somos fracos em nós mesmos. A força não vem de nós. Não há uma força que habita em você, como você ouve por aí. Esse poder que habita em você, essa força que vem de você, essa fé que vem de você, não há isso em você. Isso vem de Deus.
é graça de Deus, a fé é dom de Deus, o poder vem de Deus, a força vem de Cristo. Por isso, lembre do verso 10, esse é o contexto do verso 10. O verbo ali, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, é isso, e é impressionante, porque ele está no modo imperativo, é algo que nós devemos fazer, mas está numa voz passiva. É de Deus que vem a força, o que eu posso fazer então? Me colocar diante de Deus, essa é a ideia. Se apresentem diante de Deus, e para serem fortalecidos na força do seu poder. Essa é a intenção, esse é o tom de Paulo. Precisamos ser revestidos da força e do poder de Cristo, e para isso, e por isso precisamos orar, todo tipo de oração e súplica, e em todo tempo ao Senhor. Paulo escreveu aos Tessalonicenses exatamente isso, na sua primeira carta, capítulo 5, verso 17, orem sem cessar, orem em todo tempo, porque é assim, é dessa maneira, pelo menos nesse contexto, é dessa maneira que nós nos vestimos de toda a armadura de Deus. Deus está lhe chamando nessa manhã para uma vida de oração. Deus está chamando a sua igreja, talvez pessoas que acompanham os nossos sermões, a nossa série, e você não entende o que está acontecendo na sua vida, mas Deus talvez esteja lhe chamando a abandonar a preguiça, a renunciar a você mesmo, o senso de autonomia, o senso de independência, abandonar a apatia espiritual e a se voltar a uma vida de oração, constantemente, em casa, isso é em todo o tempo, na universidade, no trabalho, na escola, na igreja, ao acordar, ao levantar, ao dormir, uma vida de comunhão com Deus por meio da oração. Muita coisa na nossa vida, queridos, talvez é por falta da comunhão com Deus, da vida de oração, da vida de meditação profunda na palavra de Deus. Paulo diz, orem em todo tempo, e façam isso, veja em terceiro lugar, no Espírito. No Espírito, é orar vinculado à pessoa do Espírito Santo. É você estarem vinculado à terceira pessoa da Trindade, internamente envolvidos nessa tarefa e fazê-lo em comunhão com o Espírito, no poder do Espírito, na orientação do Espírito, ligado ao Espírito Santo, que nos guia segundo a sua palavra. Aliás, no verso 17 ele disse que a palavra de Deus é a espada do Espírito. É a espada do Espírito. Agora, orem no Espírito. Orem no Espírito. Onde você estiver, seja o que você estiver fazendo no dia ou na noite, significa você estar em oração, vinculado ao Espírito, conectado com Deus, esforçando-se para manter a mente em uma disposição de oração, envolvido nisso. Perceba, não necessariamente em alto volume, você não vai poder fazer isso, mas é você estar com Deus em espírito, falando com Deus. O reformador João Calvino, nas Institutas, no seu livro, no terceiro, no livro 3 das Institutas, capítulo 20, ele descreve isso como uma reverente disposição de alma e coração para com Deus. Uma reverente disposição de alma e coração para com Deus. Quarto lugar, e para isso, veja que o apóstolo Paulo diz, vigiando. E para isso, vigiando. Devemos vigiar nisso. Enquanto mantemos essa vida de oração, de súplica, em todo o tempo no Espírito, vigiando, traz a ideia, esse vigiando traz a ideia de manter-se acordado,
sabe, sem nenhuma folga desnecessária. Sem nenhuma folga desnecessária. Estar vigilante, manter-se alerta, manter-se atento. Devemos vigiar nisso. Sempre vigilantes. Talvez por isso Jesus diz: vigiai e orai. Orem e vigiem, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiar o nosso coração em relação a essa função da oração. Em quinto lugar, façam isso, o apóstolo Paulo argumenta ainda, com toda a perseverança. Essa ideia de persistência, que tem sido tão difícil nos últimos dias. Persistência, firmeza, sempre, constantemente persistir na oração, independentemente das mudanças que possam haver nas circunstâncias externas. Paulo diz: nessa batalha espiritual você precisa entender uma coisa: você precisa persistir na oração, porque é assim que nós tomamos toda a armadura de Deus, persistindo na oração. Se tem uma coisa, se existe algo que nos faz sucumbir, ou que tenta nos fazer sucumbir, em meio nessa persistência, em orar, em dedicar tempo a Deus, em separar tempo para Deus, para colocar a nossa vida diante de Deus, são as grandes dificuldades da vida, não é verdade? Isso tende a nos fazer esmurecer. Ainda quando estamos em uma batalha espiritual, Paulo diz: não façam isso. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e façam isso vigiando e com toda perseverança. Sempre, não desfaleça, seja constante, apresente a sua vida diante de Deus constantemente nesse processo. E em último lugar, Paulo diz: façam isso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Orem não somente por você mesmo, mas orem pela igreja. Orem pelos irmãos. Orem pelos cristãos. Os cristãos são chamados de santos aqui posicionalmente, porque eles foram eleitos por Deus desde toda a eternidade. Paulo disse no capítulo 1, foram redimidos por Cristo e selados pelo Espírito Santo, foram chamados pela pregação do Evangelho, foram justificados, santificados e adotados na família de Deus. Santo significa isso, a palavra santo significa separado. Você foi separado do mundo para Deus. Orem por todos os santos. E a razão da súplica por todos os santos, a pergunta é: por que Paulo diz isso, né? É porque estamos juntos nessa batalha, e porque nós somos membros uns dos outros. Nós temos um Senhor em comum, e nós temos um inimigo em comum. Ore por você, mas ore por todos os santos também. Por isso que eu preciso de você, das tuas orações, e você precisa de mim, das minhas orações. Nós precisamos das orações de uns dos outros. Paulo diz: orem e supliquem por todos os santos, diz o apóstolo. O presbiteriano Matthew Henry, ele diz algo interessantíssimo a respeito disso, que nos faz meditar profundamente. Ele disse que ninguém é tão santo e está em tão boa condição nesse mundo que não necessite das nossas orações. Por isso nós devemos continuar orando. Ninguém é tão santo nesse mundo e está tão bem assim que não necessite da oração do outro. Conclusão de Paulo. Esse é o verso 18. Nas qualificações, o raciocínio é esse: estejam firmes,
Como? Tomando toda a armadura de Deus. Mas façam isso com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, vigiando com ações, com toda perseverança e súplica por todos os santos. E veja que Paulo diz no verso 19, e também por mim. Versos 19 e 20, o próprio apóstolo Paulo se coloca na mesma condição da igreja de dependência da oração. É a segunda parte do nosso texto. Paulo diz isso: orem por vocês nesse conflito espiritual, orem por todos os santos, mas não esqueçam de mim. Orem também por mim, porque ele tem essa consciência da necessidade da oração em favor dos cristãos, da eficácia da oração e do quanto isso é fundamental na vida da igreja. Não esqueçam de mim. Paulo diz no verso 19, por qual objetivo Paulo pede orações? Qual o objetivo de Paulo pedir que os efésios orem por ele? Para que Deus libertasse ele da prisão? Orem por mim para que Deus me tire de perto desse soldado. Eu não aguento mais esse soldado aqui ficar acorrentado noite e dia do lado dele. Façam 7 sextas-feiras uma campanha de libertação para que Deus desamarre essa feitiçaria que foi feita contra mim. Não. Paulo, não teria nada de errado se Paulo pedisse para que Deus libertasse ele. Mas ele sabe que ele foi chamado para pregar o Evangelho. E o cristão, como testemunha de Cristo, ele tem que estar disposto e encontrar oportunidades de pregar o Evangelho em todo lugar, em toda situação, em toda circunstância. Ele é um missionário em todo lugar, essa é a sua missão. E essa é mais uma oportunidade de fazer Cristo conhecido. A resposta de Paulo: orem também por mim. Ele diz: para quê? Para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Orem por mim, para que, quando eu abrir a minha boca, a palavra de Deus me seja dada. Orem por mim, para que eu possa pregar o Evangelho aqui na prisão, aqui em Roma, com ousadia, com intrepidez, pregar o Evangelho de Cristo. Mesmo preso, lembre do contexto, sem saber se seria condenado pelo imperador César, por César, ou se seria absolvido. E num contexto de sua escrita de batalha espiritual. Lembremos do contexto. É batalha espiritual. A oração, o pedido de oração de Paulo é que os efésios orassem por ele, para que ele continuasse a pregar o Evangelho, para que ele tivesse ousadia para anunciar o Evangelho. E para isso ele entende: eu preciso das orações da igreja. A minha pergunta é: quem de nós nessa manhã estaria disposto a pedir orações dessa natureza? Quando estamos passando por situações extremas, quem estaria disposto, ou num contexto específico, pedir orações para a igreja, ou suplicar a Deus para que nesse momento Deus lhe conceda oportunidade para que você pregue o Evangelho, anuncie o Evangelho nessa situação, com ousadia, para que Cristo seja conhecido através da sua vida? Eu fico pensando na igreja hoje e na liderança atual, se existe talvez tipos de orações assim. E ao pensar eu fico triste. Mas essa é a oração do apóstolo Paulo. Ele diz: para que Deus me dê no abrir da minha boca coragem
e oportunidade de pregar o mistério do Evangelho aqui em Roma. Verso 20, mistério pelo qual eu estou preso. Pelo qual eu estou preso. Mas me cumpre fazê-lo. Após isso, Paulo conclui então a sua epístola dos versos 21 a 24, conclusão com saudações finais. Versos 21 e 22, ele diz: e para que saibais também a meu respeito, o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vou-lo enviei, para que saibais a nosso respeito, e ele console o vosso coração. Tíquico era da província da Ásia. Ele é mencionado pela primeira vez como fazendo parte do grupo de Paulo em Atos capítulo 20, verso 4, esse Tíquico. Paulo, tanto aqui quanto na carta aos Colossenses, capítulo 4, verso 7, Paulo faz menção a ele como um companheiro fiel, e amado de Paulo, fiel servo do Senhor, em quem ele tem muito apreço, Tíquico. Ele, Tíquico, é o portador desta carta. Tíquico é o portador desta carta. Ele levaria a carta à igreja em Éfeso, e era Tíquico quem informaria a igreja a respeito da situação de Paulo. É isso que ele está dizendo aqui. E dos versos 23 a 24, então, Paulo, ele encerra com a sua oração e a bênção à igreja. Paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Assim, queridos, nós encerramos essa epístola rica de ensinamentos para a igreja e sobre a igreja. Paulo encerra então com este assunto de batalha espiritual. O diabo e seus anjos caídos são reais, meus irmãos. E este ser caído e que está condenado e julgado ao lago de fogo e enxofre, ele é perito nessa arte há milênios. Ele labuta há milênios contra o povo de Deus, contra os nossos irmãos do passado, e não é diferente contra a sua e a minha vida. Nossa vida é cheia de conflitos, adversidades naturais da vida humana, e também contra seres malignos que tentam nos afastar de Deus, da igreja de Deus, da vida de Deus, por dúvidas a respeito de Deus e a respeito da sua salvação. Em Deus existe uma batalha ocorrendo à nossa volta, e você e eu deveríamos prestar mais atenção nisso. Mas, como nós vimos, o próprio Deus provê a armadura para o cristão. Por isso que é necessário que o soldado cristão esteja firme e bem armado nessa guerra, recorrendo a um poder superior a nós e ao diabo. Precisamos ser então fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. De que maneira? Nos vestindo de toda a armadura de Deus, da verdade, da justiça, com a prontidão do evangelho da paz, da fé, da salvação e da palavra de Deus. De que maneira fazemos isso? Em toda oração, com todo tipo de oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. É assim que nós vencemos diariamente no Senhor. Diariamente no Senhor. Eu gostaria de encerrar aqui com algumas aplicações ainda, para que nós retornemos aos nossos lares com algumas coisas em mente.
você precisa aprender a depender mais de Deus. Você precisa aprender a depender mais de Deus. Isso cairá no seu coração quando você entender de fato, primeiro, quem você é. De verdade. Você é pequeno. Por isso que sermão cristocêntrico, teocêntrico, não é autoajuda, não é coaching. Ele é bíblico. Você precisa aprender quem você é, que você não pode sozinho, você não pode sozinha, você não tem forças, você não vence sozinho. Segundo, você precisa entender a malignidade do seu adversário. Mas tem um terceiro, quando você compreender a grandeza do seu Deus, o poder do Senhor, você passará a depender mais dele. Porque só quando você saber o que a Escritura diz a respeito de você, e o que ela diz a respeito de Deus, que Ele é soberano e que nós estamos no pó, isso levará você à oração, levará você e eu a depender mais de Deus, a manter comunhão com Deus, a dedicar mais tempo para Deus, a desejar viver na presença de Deus, se tornar um cristão de oração, que recorre mais a Deus. Calvino, no seu livro, nas suas Institutas ainda, ele descreve a segunda regra da oração correta, como ele diz, é uma expressão que ele utiliza. Esse sincero senso de insuficiência pessoal, consciente apresentação da nossa real necessidade, esse senso de insuficiência e de necessidade, leva você e eu a uma vida de oração. Tome toda a armadura de Deus diariamente em oração. Você não pode sem Cristo. Nós dependemos de Cristo, do seu poder. Dependa de Deus, e a oração é uma expressão autêntica disso. Talvez você esteja lutando há tempo com algo específico, com uma situação específica, e você nem consegue identificar. Talvez você identifique e saiba a causa. Eu gostaria que você pensasse em algo nessa manhã. Gostaria que você pensasse em alguma coisa aqui. Será que não está faltando em você dedicar mais tempo à oração? Será que não é isso? Será que o que está faltando não é você dedicar mais tempo para Deus e menos para você mesmo? Para suas vontades, seus desejos, aquilo que você quer angariar nessa vida? Como é que está o seu tempo com Deus? Você deveria pensar nisso nessa manhã. Em diversas áreas. Como está o seu tempo com Deus? A gente questiona tantas coisas, mas pense nisso. Talvez Deus esteja lhe chamando a isso, a essa vida com Deus, a essa mudança radical. Em algumas coisas nós precisamos ser radicais, queridos. Em algumas coisas sim. Terceiro lugar, oremos uns pelos outros. Eu preciso das suas orações, você precisa das minhas orações, nós precisamos das orações uns dos outros. Ore pela igreja, não somente por você. Se você percebeu, quem faz a pública profissão de fé aqui diz isso. Você promete sustentar a igreja com a sua presença? Eu prometo, solenemente. Esse é um juramento solene. A gente não percebe às vezes. Diante de Deus você está dizendo, eu prometo estar presente na igreja. Aí chega no domingo, você pensa que Deus não ouve uma promessa solene? Você promete sustentar a igreja com as suas orações? Eu prometo. Diante de Deus. A pergunta é, quando é que você orou pela igreja? Quando é que você orou pelos irmãos? Você pensa que Deus não lembra disso? Do seu juramento solene?
Talvez alguém me assiste pelo nosso canal e precisa ouvir isso também. Junto com os que estão aqui, você que não entregou sua vida a Cristo, você precisa de Cristo para ter acesso à presença de Deus. Você não pode ter acesso à presença de Deus sem Cristo. Não pode. Esse Deus que é anunciado aí fora, que Ele aceita todo mundo como está, Ele recebe todo mundo, Não. Esse não é o Deus da Escritura. Você só pode chegar na presença de Deus mediante Jesus Cristo. Do contrário, como é que você vai sair dessa luta? Como é que você vai vencer essa luta contra um ser que é muito mais forte que você e que pode destruir a sua vida? Como é que você vai vencer inimigos espirituais se Deus só nos recebe em Jesus Cristo? Se arrependa dos seus pecados e venha para Cristo, para que você tenha acesso à presença de Deus, possa orar a Deus, ter comunhão com o Pai e com o Filho e ser guardado pelo seu poder. Do contrário, você está perdida, você está perdido. E para encerrar, por que nós temos essa esperança? Porque em Cristo, aquele que está em Cristo, por causa de Cristo, a vitória é certa, a vitória é garantida. Cristo venceu o valente, Ele amarrou o valente há 2000 anos. Não é você que amarra o valente, né? Está amarrado, mas quem amarrou foi Cristo, não é você. Há 2000 anos na cruz do Calvário, Ele pisou na cabeça da serpente, Ele despojou principados e potestades, Ele destruiu o poder da morte com a sua morte. Há 2000 anos, essa vitória foi conquistada, de modo que aquele que está em Cristo, aquele que nasceu de Cristo, se revestiu de Cristo, é mais do que vencedor. Quem poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor? O que Ele está fazendo agora, o que nós estamos fazendo é aguardando o retorno dEle em glória, quando desfrutaremos plenamente, na plenitude, o que já somos agora, salvos, libertos, vitoriosos em Cristo Jesus. Sua vitória está em Cristo. Lembre disso. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe a sua vida e que essa epístola tenha contribuído para a edificação da sua e da minha vida e do povo de Deus. Fiquemos em pé.